Oi gente, aqui é a Gisele, vim para mais um vídeo falando sobre as minhas leituras de 2024 e nesse eu vou comentar sobre 6 livros que me decepcionaram. Não são livros ruins, apenas não foram tudo que eu estava imaginando. O último vídeo aqui do canal são as minhas melhores leituras, eu separei 10 livros e comentei lá. Agora eu mudei aqui um pouquinho o enquadramento para poder ir colocando as capas dos livros, pois eu não tenho mais nenhum deles aqui comigo. Não vou falar em ordem de leitura, mas enfim, foi a ordem que eu fui lembrando e fui anotando aqui. Caso você tenha gostado de algum desses livros, não se sinta ofendido, pode até comentar o que tu gostou, porque às vezes o motivo que me fez não gostar foi exatamente o que fez com que você se identificasse, se apaixonasse pelo livro, e não tem nenhum problema. Eu acho que isso é a beleza, né, da literatura, que é a forma como cada leitor constrói o seu entendimento a partir da sua bagagem e a leitura que você faz do livro. Então, o primeiro que eu quero comentar é o Parte do Seu Mundo, da Abby Jimenez. Eu acho que foi lido lá no início mesmo do ano. Eu tinha muita expectativa por ser um livro de romance, né, que vai abordar ali um relacionamento amoroso de pessoas já mais velhas ali, com uma idade parecida com a minha. Então, a protagonista, ela tem mais de 30 anos e o protagonista, ele tem um pouco menos. E eles são de mundos muito diferentes. Ela é uma médica filha de uma família que tem um hospital. Então, assim, além dela ter uma profissão que já concede um certo prestígio, a família dela tem esse patamar, né, de ter ali um hospital. E eles esperavam que o irmão dela fosse herdar tudo. Então ela foi sempre ali a pessoa que ficou na margem, aquela pessoa da família que tá ali trabalhando, só que o irmão decide fugir e se casar com uma cantora. Então fica com ela essa responsabilidade de herdar o hospital, de gerenciar, e eram coisas que ela não queria. E ela não foi ensinada a fazer isso, porque o foco sempre foi o irmão. Então ela não sabe como se comportar, assim, né? Ela sabe como se comportar, mas ela não é habituada a falar em reuniões, né, fazer discursos. Então ela tem essa coisa ali da vida dela pessoal. Ela está tentando se separar de um marido que trabalha com ela nesse hospital e ele é muito renomado. Só que ele é abusivo com ela, né? Ele é tóxico. Então, a família não apoia, as pessoas do trabalho acham estranho ela querer se separar porque ele é, assim, incrível. E enquanto que o protagonista, ele mora em uma cidade pequena, ele é um prefeito meio que de enfeite dessa cidade, a família dele sempre foi de lá, então ele toca uma pousada, que é uma casa da família, que ele tenta juntar dinheiro para comprar essa casa, então, assim, completamente diferente. Ela acaba precisando ir nessa cidade porque o carro dá problema e ela tá ali perto. E, enfim, eles se conhecem, começam a se relacionar e eles são, né, moram um pouco distante, mas eles não se conhecem realmente porque sempre que eles marcam de se ver, é ela que vai até lá. Então ele não sabe como que é a família dela, toda essa pressão que ela sofre no trabalho, sabe que ela é médica, mas não sabe de todo o restante. E isso é o que eu não gosto. O fato das pessoas serem adultas, mas não conversarem, porque poderia ter rendido bons diálogos se eles tivessem conversado sobre os problemas de cada um. Então a autora, ela desenvolve bem os dilemas individuais, mas eu não acho que consegue convencer o leitor de que aquele casal realmente está se apaixonando e que eles têm que ficar juntos, que é pra gente torcer. E em um livro de romance romântico, eu espero torcer pelo casal, e isso não acontece aqui por essa falta ali de conversa entre eles. Então, os momentos que eles estão juntos, a autora foca muito em criar situações, assim, quase fantasiosas. Então, não tem essa parte da realidade. E isso vai se estendendo por muito tempo, aí deixa para o final, para que descubram as coisas do outro. E aí fica com pouco tempo para resolver o que a gente que está lendo quer saber como que vai se resolver, que são essas diferenças que eles têm. Então, é um livro que eu não gostei, eu sei que muita gente gosta, ela tem outros livros, inclusive, que vai falar de relacionamento de pessoas que aparecem nesse livro, né, cria quase como se fosse uma série, mas aí eu desisti de ler. O segundo livro é Uma Família Feliz, do Rafael Montes. Esse livro, ele é um mistério, um thriller, um suspense. Eu descobri depois que o que surgiu primeiro foi o roteiro do filme, e aí o autor decidiu, além do roteiro, também produzir o livro. E aí eles foram lançados ali em um período próximo, né, um do outro, mas aqui
eu não gostei da forma como o autor conduz o mistério. Então tem uma morte e aí a gente vai ter que tentar descobrir quem é o responsável. O primeiro capítulo do livro é o último capítulo. Então a gente lê o último capítulo, lê o restante do livro e depois lê o último capítulo de novo. E a gente vai ler tentando descobrir como que os personagens chegaram naquela situação que foi mostrada lá no primeiro capítulo, né? E eu acho que ele vai tentando plantar, assim, informações e pistas para desviar o leitor do culpado, né? Do real culpado. Só que ele acaba criando muitas informações desnecessárias e que não são trabalhadas depois, porque eu acho, assim, que se um livro de suspense e mistério, se ele coloca uma determinada pessoa que está perseguindo outra, ele tem que fechar essa informação, porque se essa pessoa não estava perseguindo a outra por conta do crime principal do livro, é por outro motivo. E ele simplesmente vai colocando carros, pessoas, coisas que acontecem em casa somente para desviar, porque depois nada disso faz sentido. Não tem nenhuma outra motivação. E tem essa questão também, porque a pessoa que realmente cometeu o crime, ele não consegue desenvolver bem as motivações para esse crime. Então, por que essa pessoa fez isso? Por que foi por esse caminho e não por outro? E aí no final simplesmente aparece, foi fulano que fez, e você tem que acreditar que foi fulano que fez. E em um suspense, eu prefiro acreditar, né? Dizer assim, nossa, realmente tinha isso que eu poderia ter desconfiado. E aqui ele não faz dessa forma. E aí tem uma outra coisa que me incomoda muito nesse livro, e eu acredito que seja um estilo de escrita do autor, já que é o primeiro e único livro dele que eu tive contato, que é o fato dele explicar muito coisas bobas, assim, fulana fez isso e isso porque os vegetais são bons, eles têm vitamina D e B12, sabe? Isso é um exemplo. Mas, assim, são coisas muito básicas porque ele não confia que o leitor dele tem capacidade de saber daquela informação, sabe? Assim, de ler e entender. Então, para coisas pequenas que não envolvam ali o culpado pelo crime, ele gosta de explicar nas minúcias. E eu ficava a todo momento, tipo, sim, isso é óbvio, sim, você não precisa me explicar isso. Mas ele explica para tentar conduzir o leitor para a interpretação que ele quer. E não é isso que eu gosto na literatura. Aí, o terceiro livro é o Nem Te Conto, da Emily Henry, que também é um livro de romance, também tem protagonistas ali na casa dos 30 anos. E esse é o segundo livro da autora que eu tento ler. Eu finalizei, o outro que eu abandonei foi o de Férias com Você, porque eu achei repetitivo. Aqui em Nem Te Conto, nós temos uma troca de casais. Então, o livro começa com um casal super apaixonado, que é a protagonista e o noivo dela vão casar, até que esse noivo decide que não quer mais casar com ela. Ele quer agora tentar ter um relacionamento com a melhor amiga dele. E essa melhor amiga também tem um namorado. Então ele deixa a protagonista e a melhor amiga dele deixa o namorado. E aí eles vão agora viver juntos. Aí a protagonista que ficou sozinha e o namorado da amiga que ficou sozinha vão se juntar também. Por quê? Porque assim, sabe? É isso. Basicamente, o que eu não gosto, você precisa comprar a ideia dessa troca de casais. Porque, é porque vai ser melhor se eu morar com ele. Não vai ser melhor você simplesmente morar com uma pessoa que você não conhece. Não vai ser melhor. Então, tem tudo isso, assim, que você tem que acreditar que aquela é a única situação possível para eles no momento, mesmo eles sendo pessoas que trabalham e que poderiam morar com amigos ou sozinhos, mas não, eles vão ter que morar juntos. E aí, tudo bem. Você passa disso, continua lendo o livro, a protagonista é muito legal. Ela é bibliotecária, então tem essa identificação com o leitor, de ser, né, uma mulher que trabalha com livros, com criança, que tem sonhos relacionados a isso, né, sonhos profissionais, e o homem, ele tem um trabalho diferente ali, enfim. Aí eles vão se conhecer, ela vai conhecer um pouco mais da cidade, porque ele gosta muito de lá, ele vai mostrar pra ela, e aí eles vão se envolver, vão se apaixonar, normal. Só que eu também não gosto do desenvolvimento do casal aqui, das mentirinhas. Tem algo que a autora, ela faz com que o leitor pense que vai acontecer, que é o encontro deles em uma determinada situação com outras pessoas, e essa situação não ocorre. Então, a gente fica esperando, aí não tem esse conflito, aí tudo bem, qual é o conflito que vai ter? É uma outra coisa bobinha, sabe? De mentirinhas, de pessoas adultas, mas que tem que fingir coisinhas. Não deu pra mim. É um livro que eu sei que ficou, acho que ganhou, inclusive, o Goodreads Choice Awards, que é uma votação popular que tem, mas assim,
eu acho bem fraco, não consigo gostar desse relacionamento, sabe, assim, não deu pra mim. Aí o próximo livro é baseado em Fantasmas Reais, do Rafael de Oliveira Fernandes. Esse também é um livro nacional, assim como o do Rafael Montes, e aqui é um drama que, pela sinopse, eu imaginei que nós teríamos um filho já adulto e uma filha buscando por uma mãe que deixou um bilhete e desapareceu. Então o livro ele começa com isso, essa mulher escreve esse bilhete, some e os filhos ficam, meu Deus, cadê minha mãe? Mas aí o autor, ele resolveu focar em outras situações desse personagem, descobrindo outras coisas, falando da infância dele. E o ponto que eu menos gostei é que ele conhece uma menina, adolescente, e ele fica conversando com essa menina, vai várias vezes numa cafeteria, e aí fica lembrando da juventude, tipo, cadê tua mãe, sabe? Cadê a busca pela mulher? É uma linguagem também bem erudita que o autor escolheu adotar nesse livro. Isso causa um distanciamento do leitor com o texto, mas além da linguagem, eu acho que essas situações, elas desviam muito do propósito do livro que está na sinopse, ou talvez mudar a sinopse do livro, para deixar claro que nós vamos acompanhar esse homem vivendo a vida dele e tem esse acontecimento que foi a mãe que desapareceu, mas isso não é o foco do livro. Então eu não gostei por isso, né, por ter tido esse desvio muito grande do que se propõe, mas talvez mudar um pouco isso e deixar claro sobre o que se trata. E é isso, não me identifiquei, não consegui, sabe, entrar naquelas situações e gostar do que eu estava lendo. Eu concluí, mas realmente não funcionou para mim. Aí o próximo livro é um muito famoso, que eu vi pessoas que têm gosto parecido com o meu divulgando como melhor leitura do ano, e foi por isso que eu li, que é Divinos Rivais, da Rebecca Ross. É um livro gringo, acho que a autora, não sei, norte-americana, não sei, mas é um livro de fantasia com romance. Eu gosto de fantasia com romance, eu comecei a ler nesse gênero, né? O meu livro de fantasia preferido, caso queiram saber, inclusive, é Six of Crows, da Leigh Bardugo. Eu amo aquele livro, a sequência também, né, que são 2, mas Six of Crows e Crooked Kindle, eles são meus livros de fantasia, assim, bem conforto. E então fui ler Divinos Rivais. E o que eu não gosto é do fato dele não ser tanta fantasia, ele é mais romance, e um romance jovem, bem jovem. E assim, eu não sabia, eu acho que o termo romantasia, que eu sei que surgiu, ele ainda não era tão popular na época que eu li, então eu não sabia que se tratava de uma romantasia. E aí a parte aqui da fantasia, ela fica muito em terceiro, quarto plano. Então nós temos uma guerra, é um mundo em que as pessoas vivem, né, sob guerra ali de 2 deuses. E aí esses jovens trabalham em um jornal ali na cidade. A menina decide trabalhar cobrindo ali a guerra, sair do escritório e ir para campo, porque o irmão dela está servindo na guerra e ela quer tentar encontrá-lo. A mãe dela morreu, então assim, ela ficou sozinha e esse irmão é a única família que ela tem. Daí ela vai. Aí o rapaz, a gente percebe que a família dele tem algum envolvimento, sabe, com a guerra ali, porque os humanos, eles estão lutando pelos deuses, né? Os deuses recrutam esses humanos para ficarem guerreando, só que uns têm alguns equipamentos que outros não têm. E enfim, esse rapaz, ele decide ir atrás da menina porque, não sei, de repente estou morto de apaixonado. Daí o livro, ele realmente começa o desenvolvimento quando os dois estão lá muito perto, né, de onde está acontecendo a guerra, né? Você imagina uma guerra. É uma situação, assim, extraordinária. E aí, eles decidem o quê? Focar no romance. E muitos leitores gostaram disso, mas outros não, porque a gente quer entender o que está acontecendo, o porquê que determinadas pessoas estão ali e outras não, enfim, o que está rolando ali nessa guerra, e não acompanhar a noite de núpcias do casal, sabe? Então, a autora, ela escreve muito bem, mas ela foca muito nesse romance jovem, tá? Romance ali de pessoas de 18 anos, que não é algo que eu gosto, então me decepcionou porque eu imaginava conhecer um pouco mais. A gente nem sabe como é que funciona a magia. Eles simplesmente trocam cartas, e o que a gente sabe é isso, que tem máquinas de escrever, e aí ela escreve uma carta, ela guarda em tipo um armário, que seria cartas para o irmão dela. Quando ela coloca nesse armário, a carta é teletransportada para a casa do rapaz. E o rapaz também tem uma máquina dessa, e a gente vai tentar entender o porquê que essas máquinas conversam. Mas
Mas assim, né, eu não queria, né, um romance do pessoal super jovem, eu queria conhecer o universo, entender essa briga dos deuses e tudo mais, e eu não li a continuação. Ele tem um segundo livro para poder tentar explicar tudo, mas aí eu não li. Daí o último livro, esse com certeza foi minha maior decepção do ano, porque eu esperava muito, que é Senhor Loverman, da Bernardine Evary. Essa autora, ela é muito conhecida por um outro livro, que é Garotas... eu esqueci o título, mas eu vou deixar aí. E eu não tive ainda a oportunidade de ler esse outro livro dela. Quando teve o lançamento de Senhor Loverman, eu recebi o livro, então eu fiquei super feliz, fiz a leitura e não gostei. A escrita dela, impecável, né? Eu não gostei realmente do enredo, enfim, não gostei de acompanhar esses personagens. Acho que enrola demais. Aqui nós temos quem tá narrando, que é o Barry. Ele já tem mais de 70 anos, é casado, tem filhas, e ele tem desde jovem um amante, que é o Morris, e o Morris é seu melhor amigo, então a família conhece ele como o melhor amigo do pai, mas na verdade eles têm um relacionamento ali, um homoafetivo, né, enfim, ele gosta mesmo, é com quem ele queria casar, era com esse amigo. Então, no auge dos 74 anos, eles decidem que agora querem viver juntos. Para isso, o Barry precisa se divorciar. Então, ao longo do livro, ele vai ficar nesse dilema de, meu Deus, será que eu vou realmente viver com o Morris e deixo minha mulher? O que a sociedade vai pensar? Aí a gente conhece em alguns capítulos eles jovens, ainda ali numa região do Caribe, né? O livro ele se passa nos Estados Unidos porque eles foram para lá jovens, tentar melhorar de vida, enfim. Mas ele tem uma condição financeira muito boa, ele faz parte ali da alta sociedade, e ele não quer que as pessoas saibam que, na verdade, ele gosta de se relacionar com homens. Tem esse preconceito enraizado por tudo que eles viveram, né? Hoje em dia há uma aceitação maior de pessoas do mesmo sexo, mas imagina quando ele era jovem, o que ele viu de pessoas que tentavam ter um relacionamento, né, com homens, entre homens, o tanto que eles apanhavam, que eles eram chacota, sabe? Sim, então ele não quer passar por isso. Mas aí o pobre do Morris fica na expectativa do que vai acontecer. E o que eu queria ver era eles vivendo esse relacionamento, enfrentando os problemas, mas o livro ele é mais focado nos dilemas de vou me separar ou não. E o que eu gostei nesse livro são os capítulos narrados pela esposa do Barry. São capítulos diferentes, a narrativa é diferente, tem um ritmo diferente. E aí é que a gente vai conhecer eles jovens, né? A partir da perspectiva dela, que eu gostei muito. Mas a maioria dos capítulos são dele. Eu não quero ler ele escrevendo uma lista de compras, indo fazer compras. Ou o dia que ele passa com o neto dele, sabe? Eu quero a parte que foca no desenvolvimento desse relacionamento entre dois homens de 70 e poucos anos. E isso o livro tem pouquíssimo. E aí foi por isso que eu não gostei. E assim encerra os 6 livros que eu menos gostei de ter feito a leitura em 2024. Então, dos 38 livros que eu li, eu gostei muito de 32. Apenas 6 ficaram ali com o gostinho de queria mais, queria outra coisa. Eu estou realmente cada vez mais assertiva nas escolhas das minhas leituras. Eu espero que o ano de vocês também tenham rendido os bons livros. Caso queira comentar se já leu um desses livros, pode ficar à vontade. E também me conta qual foi o livro que tu não gostou de ler, ou que tu esperava mais. E enfim, não te agradou tanto assim, e que agora em 2025 a gente faça boas leituras. E aí, caso tu queira ler livros comigo de autoria feminina, eu vou te convidar a entrar no meu clube do livro. O link para o grupo no WhatsApp fica aqui na descrição. O livro agora de janeiro é Violeta, de Isabel Allende, esse perfeito aqui, maravilhoso. E nós vamos ler até o final do mês, e no dia 2 de fevereiro tem um encontro virtual para a gente conversar, e é um espaço muito seguro para você fazer seus comentários sem sofrer nenhuma represália. Então é isso, eu espero que tenham gostado do vídeo, que não tenham se ofendido, caso vocês gostem de algum desses livros, tá? E muito obrigada por quem assistiu até aqui. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreve, curte também o vídeo para o YouTube entender que o vídeo é interessante. E é isso, eu espero encontrar vocês aqui no próximo vídeo.